Grande Plano. Barcelos em notícia. 89 freguesias. O maior concelho do país. Edição de Sandra Veloso Fernandes. Bom dia. Manuel Marinho, do Movimento Independente por Barcelos, apresentou ontem a sua candidatura à presidência da Câmara de Barcelos. Marinho, que é natural do Alto Minho e quer governar Barcelos, promete muito trabalho e redução das despesas. Em dia da apresentação pública com o Kim Barreiros e porco no espeto para abrilhantar a festa, Manuel Marinho prometeu trabalhar dia e noite e usou a expressão militar sangue, suores e lágrimas para classificar a forma como fará a gestão do município, se ganhar a Câmara. Lutar com sangue, suores e lágrimas, Marinho prometeu poupar nas despesas supérfluas para poder aplicar 30 milhões em obras no concelho. Prometeu ainda política de proximidade e acabar com as listas negras que afirma existirem na gestão socialista. Entre outras promessas, afirmou também reduzir em 2/3 os lugares de nomeação política e eliminar contratos de assessoria. Manuel Marinho, do Movimento Independente por Barcelos, é já o segundo candidato assumido à gestão da Câmara Municipal de Barcelos. Falar ou não da morte à criança? Ou que será que uma criança pensa sobre a morte, ou deve ou não uma criança ir a um funeral? São questões que mais dia menos dia se colocam a todos nós. A certeza da morte é um dado que perpassa a nossa concepção sobre o homem. Em muitos casos, adultos preferem evitar o assunto, minimizar o sofrimento que eles próprios estão a sentir para poupar a criança, utilizando eufemismos que confundem ainda mais a criança. Falar sempre a verdade será sempre a solução, como diz a psicóloga Sandra Ferreira. Sempre com verdade, com honestidade, com disponibilidade para responder às questões e para lidar com as emoções da criança, para permitir que a criança expresse as suas emoções. A morte de um ente querido deve ser contada à criança pelos pais ou um familiar ou amigo de confiança, que deve estar disponível para responder a todas as questões colocadas. Relativamente ao tema se a criança deve ou não ir ao funeral, a psicóloga Sandra Ferreira diz que é a criança quem decide. Depende da criança, portanto devemos dar a oportunidade à criança de decidir se quer ou não ir ao funeral. Explicamos-lhe como é que vai ser o funeral, o que é que acontece, e a criança decide se quer ou não ir ao funeral. Se os pais mostrarem com naturalidade o ciclo da vida, a criança vai lidar com a morte sem problemas. Há alguns anos fazia-se o velório em casa e toda a família estava presente, inclusive as crianças. Nas sociedades modernas isso deixou de acontecer. Por isso são vários psicólogos que sugerem que os pais estimulem a discussão sobre o tema da morte, tanto em casa como nas escolas. Em qualquer dos casos, o melhor a fazer é deixar a criança perguntar o que quiser, encorajando-a a expressar o que sente. Responda a todas as perguntas com palavras simples e frases curtas para que a criança possa entender perfeitamente o processo natural da morte. Afinal de contas, não existem temas impossíveis de abordar. E a Santa Casa da Misericórdia de Barcelos realiza às 6 da tarde uma ação de sensibilização subordinada ao tema hiperativo e irrequieto. A médica especialista em Medicina Geral e Familiar Helena Ferreira é uma das convidadas, a que se junta à estagiária de mestrado em Neuropsicologia Clínica, Mariana Monteiro. A ação vai decorrer no Centro de Atividades de Tempos Livres, na Rua Rosa Ramalho, em Barcelos. O objetivo da ação é esclarecer pais encarregados de educação e técnicos. No desporto, o Benfica será o adversário do Gil Vicente no jogo de apresentação da equipa barcelense à sua massa associativa. A partida será no próximo dia 28 deste mês, com hora marcada para as 8h30. Em jogo estará também a Taça Crédito Agrícola, que vai já na 4ª edição. Desta forma, o Benfica substitui a habitual presença do Braga na apresentação do Gil Vicente. Também acerca do Gil Vicente, saiba que o brasileiro Ceará já não será jogador dos gilistas devido a uma lesão que o impede de viajar para